Bom dia, amados irmãos e amadas irmãs em Cristo Jesus. Nesse dia 21 de setembro, não esqueçam, antes de qualquer outra coisa, vamos invocar o nome do Senhor. Quem está acordado junto comigo, vamos respirar a própria vida, que é Deus. Amém? Louvado seja Deus. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Quanto mais invocarmos, mais estamos sendo transferidos, ou seja, mudando de plano aqui na terra para as regiões celestiais. Portanto, amados irmãos e amadas irmãs em Cristo Jesus, invoquem, dependam, porque é só nesse nome, se eu e vocês perseverarmos, vamos chegar ao reino de Deus, ao reino dos céus. Portanto, não podemos perder mais tempo. E lembrando, o nosso Senhor está às portas. E depois que invocarmos, se esvaziarmos, sentirmos a presença queimando como essa tocha acesa dentro de nós, assim podemos abrir a nossa Bíblia para que Deus possa falar nos nossos corações. E hoje Ele pede para mim e você ler Isaías 37 ao 38, Gálatas 6, 11 ao 18, Salmos 65 e Provérbios 23, 24. Não esqueça, ao ler a palavra, sempre pedindo, Senhor, me dá luz na sua palavra. E depois que lermos a Bíblia, com certeza Deus tem falado aos nossos corações. Aí podemos continuar assim, no alimento diário. Alimento diário que todos os dias nos traz essas pepitas bem desfrutáveis. O volume, você já sabe, é o 6, cuja série é Então Virá o Fim. Título geral: A vinda do Senhor está às portas. Louvado seja Deus. Escrito pelo nosso querido irmão Pedro Dong, um irmão que Deus tem usado bastante na sua palavra. E que nós, como seu irmão também, podemos seguir esta palavra profética. Louvado seja Deus. Nós estamos na segunda semana, hoje é quarta-feira. O título da semana é O Sinal do Final dos Tempos. Oh, Senhor Jesus. E são 6 parágrafos bem desfrutáveis. Os versículos, todos aqui nós já conhecemos, mas é bom reler novamente. Ler com oração. Esse aqui nós conhecemos, que é Mateus 21, 7, que diz: Trouxeram a jumenta e o jumentinho, então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E foi na entrada para entrar em Jerusalém na última semana. Ele começa dizendo: Jesus monta um jumentinho para reinar. Anteriormente, dissemos que o foco de Jesus era fazer a vontade do Pai e que nós também temos esse mesmo compromisso. Mas isso é muito sério. Nós temos um compromisso com o Senhor e é bom nós estarmos sempre abertos para Ele, para que Ele possa nos encher da Sua palavra e nós irmos para as ruas orar pelas pessoas. Não estamos distraídos com as coisas terrenas, mas concentrados na edificação da igreja. Graças a Deus. Hoje não perdemos tempo disputando quem é o maior ou menor. Ouçam bem, maior ou menor em nós, entre nós, nem ambicionando posições ou reconhecimento na igreja. Isso, com certeza, Deus abomina de disputa entre cristãos. Pelo contrário, Deus, na sua palavra, diz que quão bom e agradável, que é o Salmo 133, quão bom e agradável que todos nós fossemos unidos. É ali onde Deus ordena a bênção. Lembre-se bem disso, amados irmãos e amadas irmãs. Ele diz: temos tempo para fazer uma única coisa: respirar o que Deus
respira, graças a Deus. Amados, no Evangelho de Mateus nos mostra o que? A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Então, em Mateus 21, né? Embora houvesse muitas oposições por parte dos líderes religiosos judeus, o Pai determinou que Jesus entrasse como rei, ainda que de forma humilde. Esse é o verdadeiro rei. Entrou de forma humilde. Isso, lembre-se, sempre Jesus obedecendo ao Pai. Que exemplo é esse que Jesus está dando para nós? Esse exemplo, amados, só existe em Cristo. Então, eu e vocês temos que seguir este Cristo maravilhoso que foi obediente. E lembre-se, obediente até a morte, viu? O povo judeu precisava ver que Jesus era o rei. Então ele mandou buscar uma jumenta e um jumentinho. A jumenta, mano, refere-se à mulher universal lá de Apocalipse 12. Você se lembra, né? Que representa toda a igreja. Todavia, quem vai servir para introduzir o rei é a cria da jumenta, o jumentinho. Esse jumentinho representa o filho varão, que é a parte forte da mulher. A parte, amados, da igreja que se importa com o reino, né? e está, e está na terra para fazer a vontade do Pai. Somos estes jumentinhos, amados, que Jesus usará para se entronizar em seu reino. Então, eu e vocês não podemos mais perder tempo. Vamos, além de ouvir, vamos obedecer o que a palavra de Deus está falando para cada um de nós, Senhor Jesus. E aqui ele diz: a entrada do rei Jesus em Jerusalém montado num jumentinho foi incomum, considerando-se como os reis humanos costumavam apresentar-se naquela época. O Senhor Jesus é um rei, olha, é um rei poderoso e está trabalhando em algo magnífico, que é o encerramento desta era. Louvado seja Deus! Algo tão importante, amados irmãos e amadas irmãs, e majestoso, como a edificação da igreja. Não deveria exigir que o rei usasse pelo menos uma mula, como fez Davi com seu filho Salomão, quando se foi o que? Proclamado rei. Então, em 1 Reis, né? 1:33. Contudo, amado, o Senhor usou uma cria de jumenta. Isso denota que Jesus Cristo zera esta era com uma obra portentosa, que é a edificação da igreja, usando os jumentinhos como eu e vocês. Louvado seja Deus. E ele dá uma advertência ótima para mim e vocês, e muito clara. Deus não chamou os poderosos da terra para servi-lo, mas escolheu pessoas humildes, os jumentinhos, a fim de usá-lo para entrar com autoridade em Jerusalém. Oh, que coisa maravilhosa. Outro exemplo, amados irmãs e ouvintes, de como Jesus selecionou as pessoas foi a escolha de Davi como rei de Israel, quando foi enviado a ungir um dos filhos de Jessé para ser rei de Israel. O profeta Samuel pensou que seria o filho mais velho por causa da sua aparência. Aí então, porém, as aparências enganam, amados, mas Deus lhe disse que o rejeitaria. Jessé chamou seus 7 filhos, um após o outro. Contudo, o Senhor não escolheu. Lá em 1 Samuel 16, do 1 ao 10, está bem explicadinho. Por isso, por fim, Samuel, Samuel perguntou a Jessé: acabaram seus filhos? Jessé então mandou chamar Davi, o mais jovem que apacentava as ovelhas. Quando o pai o fez entrar, Deus disse a Samuel: levanta-te e unge-te, pois este é ele. Davi era menor dos irmãos aos olhos humanos, porém Deus escolheu para governar seu povo. Seu exemplo aqui é muito claro. Lembre-se, Davi era o menor de todos os irmãos dele, os outros 6, mas Deus o escolheu. Por isso que o Senhor quer pessoas que não se exaltam com a aparência, quer cada um de nós que sejamos humildes
é o que ele quer ungir. Amém? Louvado seja Deus. E aqui ele diz, oh, assim como Davi era pequeno quando foi ungido rei de Israel, nós também somos um pequeno rebanho com o qual o Senhor conta para encerrar esta era. Mas, graças a Deus pela misericórdia de Deus, o Senhor conta comigo e vocês que já creram, esse pequeno rebanho, mas para concluir esta era, nós pode se questionar se é um rebanho pequeno em número, como realizar tarefa tão grande. Lembremos de que o Pai se agradou em nos dar seu reino, que está lá em Lucas 2, né, 32. Deus encerrará esta era com a igreja em Filadélfia, que tem pouca força, entretanto guarda a sua palavra e não nega seu nome. Por isso, aquele que tem a chave de Davi, o Senhor, lhe abriu uma porta que ninguém fechará. Mesmo portas grandes e fortes podem ser o que? Abertas por meio de uma chave. O Senhor tem a chave, amados irmãos e amadas irmãs, que abre as portas do reino a nós, que somos a igreja em Filadélfia. Por quê? Porque a igreja em Filadélfia é uma igreja que já tem pouca força, mas ela faz duas coisas. Guarda a palavra do Senhor. Ó Senhor, fica em Filadélfia. Ela guarda a palavra do Senhor. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Somos a igreja em Filadélfia. Lembre-se bem disso, amados irmãos e amadas irmãs. 30 anos atrás, quando se falava do Brasil no exterior, não se acreditava que fôssemos resilientes, que tivéssemos solidez, por sermos irmãos alegres, que cantavam e pulavam. Isso parecia sinônimo de inconstância. Acaso não podemos ser alegres e ao mesmo tempo comprometidos com a obra do Senhor? Que é uma pergunta bem desfrutável. É claro que sim. Não, na perspectiva do contexto, aliás, cristão mundial, somos mal conceituosos, mas o Senhor se agradou, amados, em usarmos para fazer seu reino, trazer seu reino, assim como usou aquele jumentinho que montou para entrar como rei em Jerusalém. Portanto, amado e amados irmãos, não podemos perder mais tempo. Vamos para as ruas buscar materiais para edificação da igreja. E o Senhor está contando conosco, viu? Mesmo esse pequenino rebanho. E muitos podem não dar valor, mas o importante é o principal nos dar valor, que é o próprio Senhor, amém? Louvado seja Deus. Tenha todos um bom dia na presença de Deus. E lembrando, Ele é Deus que pode todas as coisas. E é bom eu e vocês estar abertos para a sua palavra hoje. Porque quando ele voltar, nós temos que estar preparadinho para ele dizer: entra, servo bom e fiel, no reino do meu Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Jesus é o Senhor.